Falando no interior de São Paulo, a cidade de Limeira decretou uma situação de emergência por escassez de combustíveis em meio a esses protestos que vêm bloqueando rodovias por todo o país. E é justamente para falar sobre esse assunto, escassez de combustíveis, que a gente conversa agora com o prefeito de Limeira, Mário Botion. Muito bom dia, prefeito, seja bem-vindo aqui ao Novo Dia. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Rafael. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo, prefeito. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente qual é a situação, né? Dar um panorama geral da cidade, porque esse decreto do senhor determina que pelo menos 5% do combustível gasolina, etanol, diesel, seja reservado para abastecer os veículos do município que fazem aí os serviços essenciais, né? Qual é a situação nesse momento aí em Limeira? Stephanie, o decreto teve um caráter preventivo para que nós tivéssemos uma contingência caso as manifestações e a falta do combustível avançasse mais dias. Nós usamos esse expediente em 2018 na greve dos caminhoneiros e funciona muito bem. E ontem nós fizemos uso do decreto, porque os combustíveis que nós usamos nas ambulâncias, no SAMU, na própria Polícia Militar, na GCM, eles se esgotaram e com o decreto nós tivemos a oportunidade de usar de outros postos que não são aqueles que fornecem de rotina para a prefeitura para manter os serviços básicos em atividade. Essa foi a determinação. E ontem também nós deixamos de ter o transporte coletivo na sua totalidade. Nós só andamos com a linha chamada linha da saúde para levar os funcionários dos hospitais e também as pessoas que precisam dos hospitais em determinadas linhas. Para quê? Para que reservássemos o combustível que a companhia do transporte coletivo tinha disponível para o dia de hoje atender os trabalhadores. No dia de hoje, já recebemos os combustíveis na empresa de transporte coletivo, os outros postos da cidade já estão recebendo também o combustível, então a situação está normalizada. E o decreto foi realmente uma contingência para evitarmos possíveis problemas de interrupção dos serviços essenciais aqui no nosso município. E, prefeito, bom dia. Chegou a faltar mais alguma coisa aí em Limeira, além de combustível? Teve desabastecimento de alguma coisa em supermercado? Faltou alguma coisa em hospital? O senhor chegou a ter notícia disso? Rafael, nós acompanhamos esses 3 dias bem de perto, os hospitais, a questão de oxigênio e dos insumos, não faltou. Dos supermercados, eventualmente um ou outro teve uma falta no dia de ontem da parte mais sensível, que é verduras e frutas, mas nada que causasse, né, o desabastecimento da nossa população. Então, graças a Deus, ontem se encerraram, pelo menos aqui no nosso município, acredito que no país afora, as manifestações e a vida volta ao normal, que é a nossa obrigação manter, né, os serviços públicos aqui do nosso município. É bom sempre lembrar, Rafael, se me permite, que a determinação, a decisão de finalizar os bloqueios em todo o país foi do Supremo Tribunal Federal. E o governador do estado, Rodrigo Garcia, determinou que as polícias executassem essa decisão do Supremo, o que causou em alguns momentos até algum enfrentamento entre as polícias, tropa de choque. Nós tivemos aqui no final da noite de ontem, com a desobstrução total, a tropa de choque presente. Infelizmente, isso não é uma determinação do prefeito, mas sim do Supremo e do governador. Nós só fizemos o serviço de apoio para essas ações que a Polícia Militar... Como é que foi isso aí, prefeito? Foi a liberação da via Anhanguera, né? Que, para quem não conhece São Paulo, uma estrada fundamental, corta quase que o estado de São Paulo inteiro. Deu tudo certo na liberação, prefeito? Aqui em Limeira nós temos a Anhanguera, a Bandeirantes, a Washington Luiz e a 147 que liga o norte do Paraná ao sul de Minas. Então é um entroncamento bastante significativo e importante. Na terça noite havia sido liberada uma faixa de cada pista de rolamento, mas ontem, por volta do almoço, a população, os manifestantes tomaram de novo a pista e foi necessário, depois de muita negociação, ainda assim, algumas resistências, a tropa de choque esteve presente ontem no começo da noite e fez a desobstrução total. Teve lá alguns incidentes, alguns contratempos, mas nada que fosse tão grave quanto aconteceu lá em Mirassol com esse atropelamento. Mas agora as coisas voltam ao normal. Dizer que aqui em Limeira, Rafael, é uma cidade bolsonarista. Foram 74% dos votos foram colocados por presidente Bolsonaro. E eu votei, trabalhei, coloquei nosso time na rua. Mas enquanto pessoa pública,
eu preciso deixar as minhas convicções de lado e tomar as decisões que precisam ser tomadas em prol da população. Por isso, as manifestações, elas poderiam ter sido feitas, elas são legítimas desde que não impeça, não impida e não traga problemas para outras pessoas. É isso que a gente precisa entender e compreender. Prefeito, com esse último ponto de bloqueio desfeito ontem, infelizmente, como o senhor disse, nenhum ferido, né? Nada mais grave aconteceu. E ainda bem, como é que fica a situação do município hoje? O abastecimento de combustíveis voltando ao normal? Esse decreto ainda em vigor? O decreto ele tem a sua validade enquanto as paralisações acontecessem, né? Como eu disse, a empresa de transporte coletivo já recebeu combustível, os demais postos, que muitos deles fecharam por falta de combustível, já estão recebendo, então a normalização na entrega dos combustíveis já está sendo feita e a cidade volta à sua tranquilidade, à normalidade, e o decreto deixa de ter a sua finalidade. Muito bem, a gente conversou com o prefeito de Limeira, Mário Botion, aqui na CNN Brasil. Prefeito, um ótimo dia para o senhor, um abraço para todo mundo aí em Limeira, cidade importantíssima do interior de São Paulo. A gente volta a conversar logo. Obrigado, viu, prefeito? Um abraço, obrigado, bom dia.